Muito bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast pessimista em relação ao futuro, né? Você que me acompanha aqui sabe que eu, apesar de ter ficado cada vez menos pessimista, ainda tenho muito temor e muito receio em relação ao mundo que é cada vez mais intermediado pela inteligência artificial. Você que chegou até aqui por meio de algum algoritmo, não deixe de se inscrever aqui no canal, né, compartilhar, porque hoje a gente vai abordar um aspecto interessante da inteligência artificial por meio do conhecimento, né? Exatamente. E o conhecimento, para ter conhecimento, a gente também precisa de gestão, né? Exato. Então, a gestão do conhecimento pode ser um diferencial ou pode ser um salva-vidas para nós que nos preocupamos com a inteligência orgânica, com o que é essencialmente humano. Hoje a gente vai falar profundamente sobre inteligência artificial com um especialista. Então seja muito bem-vindo, Renato Santana. Prazer te receber aqui. Eu sou autor do livro Forjando Carreiras com IA também. Que bom, olha lá, autor do livro, né? Um especialista, já trabalha há bastante tempo com IA. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então dá pra gente se aprofundar um pouco mais aqui nesse papo. Mas, Renato, o podcast Inteligência Orgânica começa sempre com uma indagação minha, né? Eu digo que é um podcast pessimista, tenebroso, desanimado, desesperançoso em relação... Distópico, né? Porque a gente vê que as coisas estão cada vez se fechando mais e mesmo, né, as IAs que movimentam principalmente as redes sociais levam a gente para um mundo cada vez mais dividido, cada vez mais fechado dentro de percepções individuais de realidade que jogam a gente dentro de bolhas, e o mundo a gente está vendo essa sociedade distópica quase mesmo, que você falou. Então a pergunta inicial é assim, eu sou um pessimista em relação ao futuro e eu convido pessoas aqui para, quem sabe, pensar novos futuros. Me dar uma mensagem de esperança ou de otimismo. Será que essa mensagem vai vir de você? Eu brinco que eu vou entre a distopia e a utopia, mas eu sou um hiperrealista. Hiperrealista? Até porque eu sou um neurodivergente, né? Então, a neurodivergência, ela me ajuda a identificar padrões em tudo, basicamente. Basicamente, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, basicamente, o que acontece nesse mundo da gestão do conhecimento e maturidade digital, maturidade de IA nas organizações, e evitar esse provável futuro distópico que a gente está caminhando, se a gente deixar as coisas irem... Digamos que o drive das coisas, se for apenas o lucro e não for a ética, se não for a moral aplicada, você vai ter basicamente mais concentração de renda, você vai ter pessoas... o famoso layoff, né? Uhum. Então, as pessoas sendo mandadas embora, substituídas pela inteligência artificial. Exatamente. Semana passada saiu aí a questão da UPS, saiu do Amazon. A Amazon mandou embora 15 mil pessoas. Né? Mas tem gente falando que já está quase 1 milhão de empregos em risco em função, agora nos próximos meses, só em função da IA. Mas aí a gente entra no seguinte dilema, né? A gente tem tokenização de um lado, a gente tem robotização de outro e a gente tem a IA por outro. Então é como se fosse uma convergência de fatores, né? O que é tokenização? Tokenização era o que seria o Drex, que agora o Brasil suspendeu o Drex. Aquele dinheiro digital na wallet. Ah, sim. Então é a tokenização de ativos. É a mudança do dinheiro... Você mapeia, basicamente, itens físicos a um token digital de blockchain. Mas aí você consegue fazer... monetização desses itens e negociar eles em bolsa. Boa. Então, é quase o que teve. Lembra na crise de 2008, que teve aqueles ativos que eles pegavam, eles empacotavam aqueles ativos e negociavam. Imagina você poder aplicar a lógica financeira para tudo que existe no mundo físico. Nossa. É meio perigoso. Muito. Por quê? Porque o drive disso vai ser a ganância. E se você não tem uma ética regendo isso, é por isso que o pessoal fala, né? Então vamos... quando eles falam do Bitcoin, né, que você tem o portador, né, o que difere o Bitcoin de outros tokens? Se você está numa wallet, aquilo não é bem seu, a não ser que seja aquela wallet fria, né, que só você tem acesso. Uhum.
a questão da tokenização é que é um movimento, eu diria até um pouco agressivo, né? Porque as pessoas comuns, elas estão acostumadas com o dinheiro físico. E a tokenização é um movimento que é como se fosse você sair de uma economia do começo do século XXI e avançasse dezenas de anos num nível de digitalização absurdo. Mas o problema não é só a tokenização, o problema é os outros forças que atuam hoje, né? Então, como eu falei, há uma convergência de fatores. A gente tem o avanço da IA generativa, a IA agêntica, só que agora a gente está falando, tem gente falando agora de consciência artificial. Eu não acredito nisso, tá? Vou sendo bem sincero. Eu faço diferenciação entre inteligência e consciência, mas o problema é, como a gente vive numa sociedade de ética moralista, não é uma ética, é um padrão materialista. Uhum. Tem gente falando aí em perpetuação da consciência na máquina. Vamos viver para sempre se a gente transferir nossa consciência para uma eu não compro essa artificial. Ideia. Tá, mas vamos começar por partes então, o Renato. Você contou que você é neurodivergente. Sim. Né? Qual que é a tua formação? Como você chegou no mundo da inteligência artificial? Como você se tornou esse especialista que você se apresentou aqui agora? Você se formou em quê? Eu me formei em Engenharia da Computação. Engenharia da em Computação. 2009. Uhum. Na época, meu TCC foi em visão computacional. Uhum. Então, eu trabalhava basicamente... Imagina pegar um TCC, uma placa de veículos e ajudar a identificar o escrito na placa. Então, meu primeiro iniciação científica, até que eu tinha feito na época, foi sobre basicamente como aplicar a chamada convolução, né? A convolução é hoje a técnica de redes neurais que a gente tem o CNN, Convolutional Neural Networks, né? Que é uma rede multicamadas. O núcleo dela é a convolução. O que é a convolução? É a passagem do domínio do tempo para o domínio da frequência. Lembra quem faz engenharia? Tem a série de Fourier, aí depois você tem as séries de Laplace. Nossa, você está falando completamente grego para mim, porque eu não faço a menor ideia do que você está falando, mas não tem problema. Eu vou explicar. Vai explicando. Eu vou explicar. A série de porque isso aí acho que faz sentido para engenheiro, faz sentido para bons engenheiros, que eu acho que é o teu caso, e que se aprofundam efetivamente na coisa. Eu sei mais ou menos o que é rede neural, né? Que é aquela forma de computação que gera a IA, que é a síntese da IA generativa, é isso? Sim, eu vou tentar explicar de forma bem simplificada. Que ela meio que quase que é como que uma programação que é criada como um neurônio humano, talvez? Isso, o primeiro neurônio artificial foi dos anos 50, né? Você tem basicamente, é como se fosse uma parametrização, se acontecer isso é 0, se acontecer isso é 1. Só que só para voltar, para não deixar fechado, fazer um fechamento no que eu falei, a série de Fourier, quando você reconstrói qualquer função usando senos e cossenos. Quando você aplica um e elevado a x, que é aquele logaritmo natural, você tem o que a gente chama de séries de Laplace, e aí você basicamente tem uma matriz de números. Aí quando você vai, por exemplo, identificar texto, sabe quando tem aquela IA generativa que gera imagens? A imagem, ela é uma matriz de pixels. Então, mas o que é? É uma matrix de 0 a 255. Aí você tem lá o IJK. Mas quando você vai fazer uma transformação de brilho, de contraste numa imagem, você está aplicando basicamente uma matriz de transformação, né? Como se fosse uma matriz, 2x2 ou 3x3, que multiplica essa matriz maior que a imagem. Então, o que é claro pode ficar mais claro, o que é escuro pode ficar escuro, ou você pode fazer uma binarização, onde se está até determinado fator vai para mais intensidade no branco ou no escuro, ou mais na cor mais escura. Mas esse tipo de transformação, na época, me ajudava a identificar, isso aqui está embaçado, então ficou mais nítido, não nítido. Estou explicando isso por quê? Da onde que vem agora para as redes convolucionais? Porque em 2012 teve o que a gente chamava ImageNet, né? Que era aquele concurso de... Quando a IA começou a identificar o que é cachorro, se é gato, lembra? Aqueles primeiros testes de redes multicamadas. E com isso, com o tempo, até em 2018 aproximadamente, o pessoal começou a falar de transfer learning, quando você estava aplicando basicamente o conhecimento de uma área para uma outra área. Então, se eu treinei uma rede para reconhecer gato, agora eu também vou aplicá-la para reconhecer cachorro. Ou, por exemplo, tem um outro teste interessante que é para reconhecer letra de mão, por exemplo, isso aqui é um A, isso aqui é um B, é um C.
Só que com o tempo, aí a gente entra em NLP, por exemplo, Natural Language Processing, Natural Language Understanding, aí a gente vai entender que tinham técnicas como Topic Modeling. No TCC meu, na pós-graduação, eu tinha feito uma ferramenta que aplicava essa metodologia, que é basicamente, assim como você tem geralmente a questão de classificar um texto em, isso aqui é positivo, neutro ou negativo, eu com o Topic Modeling eu falava, isso aqui é relevante ou não para tal contexto. Mas aí o Google lançou um outro algoritmo que chamava BERT, ou seja, a análise que eu fazia, que era numa direção, numa sentença, aí o BERT ele passou a ser bidirecional. Aí depois veio o Transformer, que aplicava a questão do próximo token. Então, ele aplica a questão de... É como se fosse o cadeias de Markov, alguma coisa assim, de... basicamente, eu tenho uma sentença e eu tenho... possíveis sentenças que completam essa minha frase. E é isso que dá o GPT, por exemplo. Isso, aí a probabilidade disso. Isso, aí o Transformer é um paper de 2017. Uhum. Mas a gente já tem outras coisas hoje, mais evoluídas. Sim. Mas essa área, ela é alucinada. Tipo assim, eu leio de 2 a 3 papers por semana. Mas quem for no meu Facebook vai ver que eu compartilho papers lá. O meu feed do Facebook, do LinkedIn, é basicamente uma lista de papers e temas científicos, né? Tem gente que gosta de compartilhar meme e tal. Sim. Eu compartilho paper. Não, certo. E que são escritos em profusão que é muito difícil de acompanhar, assim. Né? Ou seja, uma das coisas que eu penso e que fez o motivo desse podcast surgir é justamente a questão da inovação exponencial, que a gente não dá mais conta de acompanhar, né? De dia de um jeito, à tarde ele já veio a inovação, depois vem outro. Você concorda com isso? Sim, perfeitamente. E aí até que vem a questão, né? Como eu falei, hoje eu tenho 4 pós-graduações já. Eu estava com um mestrado que eu tenho que retomar um mestrado que eu estava fazendo no exterior. Mas você ficar só investindo em graduações que levam de 2 a 4 anos para você fazer, você vai ficar por fora. Você tem que ter um hábito de leitura. Não tem como, não escapa. Se você, por exemplo, a minha função hoje é como gestor de IA. Uhum. A gente até estava conversando antes de começar a gravação. O que é um gestor de IA? A gente já vai entrar na questão do conhecimento, eu só preciso fazer essa introdução. O gestor de IA, ele tem basicamente alguns pilares principais dentro de uma organização. Ele pode gerir uma equipe de pessoas e sistemas inteligentes, então é basicamente uma gestão híbrida. O pessoal estava falando, mas o CEO da NVIDIA estava falando que vai ser uma IA que vai gerenciar um time de agentes e tal. Eu discordo, humildemente discordo do nosso amigo presidente da NVIDIA. Eu entendo que o gestor de IA ele vai ser um ser humano, você tem o Human in the Loop, então você tem que ter basicamente um ser humano no centro. Você deixar uma máquina tomar decisão para o seu negócio, ela não vai sofrer repercussões jurídicas se fizer algo errado. Na verdade, se você estiver terceirizando isso para a máquina, basicamente você está brincando com as consequências de algum risco acontecer e afetar um terceiro. Como a responsabilidade jurídica e ética é sua, então assim, você tem que escolher um ser humano, ou você ou outra pessoa que seja capacitada, seja capaz de tomar decisões pelo negócio, seja capaz de desenvolver novos produtos que vão entregar valor para a sociedade e para o seu nicho de atuação. A questão de otimização de processos, a questão de otimização operação da organização. Como eu estava te explicando, eu desenvolvi um KPI ligado ao ODA, também vou entrar em ODA daqui a pouco, que é o Mean Time to Source Information, que a gente vai estar falando isso dentro da minha formação que eu tenho do gestor de IA transformador, mas basicamente o que é isso? Quando a gente tem a gestão do conhecimento, quando a gente aplica isso para IA, a gente está falando basicamente de meta-informação, metadado. Então, imagina que você tem um escritório de advocacia, que você tem que fazer uma petição, mas você tem um acórdão, você tem que pesquisar. Para você fazer uma peça jurídica, eu estou te falando isso porque eu tenho vários advogados na família, eu vi uma família de advogados, eu tenho vários colegas que são donos de escritório de advocacia, então é um case que eu acho que é muito fácil de tangibilizar. Então vamos imaginar que, inclusive acho que o jurídico ele é um dos top 5 cases de aplicação da IA hoje em dia. Além do marketing,
atendimento ao consumidor, etc. Imagina que você tem que fazer uma peça e você tem que pesquisar os acórdãos jurídicos, tudo. E o tempo que você demora para achar esse tipo de informação, você vai medir isso e colocar nesse indicador. Tá. Então, se você tiver os seus datasets bem curados, o que é curado? É como se fosse quando você tem um museu, você tem o curador do museu, ele vai organizar uma amostra, vamos falar, uma amostra sobre o Antigo Egito. Ele vai escolher as peças que fazem parte da exposição. Exatamente. Então a gente tem basicamente um arcabouço, uma caixinha de ferramentas. A gente tem basicamente como se fosse uma amostra de itens que vai atender a um nicho de atuação. Então o curador do gestor de conhecimento, ele vai ter que ter tudo muito bem versionado. Tá, então, o que é versionado? É quando você tem o mesmo conhecimento no tempo, ele tem os snapshots, né, que é aquela e forma um baseline, que é a evolução daquele conhecimento no tempo. Uhum. Então, você tem que ter isso muito fácil de ser indexado e pesquisado. E qual que é a inovação que o Renato trouxe, no caso eu, né? Eu trouxe para esse processo. Eu apliquei o ODA, que é uma metodologia, que é um PDCA alterado, que é uma metodologia de origem militar, que é o observar, orientar, decidir, agir. Todos conhecem PDCA por PDCA, Plan, Do, Check, Act, né? O ODA, ele inverte essa lógica, ele não começa pelo planejamento, ele começa pela observação da realidade. Aí você enuncia, basicamente, hipóteses, né? Primeiro você parte da observação para orientação, só que aí você parte de hipóteses e testes, aí você faz o que a gente chama de feed forward. Quando você tem um feedback, geralmente é unidirecional. O processo de feed forward é um feedback de dupla interação e direções. Então, você basicamente trabalha de uma situação VUCA, então é aplicado para ambientes voláteis, ambíguos, complexos, incertos. Aí o pessoal fala, mas agora é mundo bunny. Não, o VUCA não deixou de existir só porque alguém achou que tem o bunny. Inclusive, eu não compro a ideia do bunny. Eu prefiro seguir a metodologia aplicada no exército americano, basicamente. Uhum. Por quê? Porque lida com o mundo real, do atrito, mundo cinético, né? É o mundo da entropia. Então, a teoria do ODA, no fundo, o coronel John Boyd, quando ele desenvolveu essa teoria, ele utilizou muito de termodinâmica, da física. Então, por quê? Porque ele é basicamente um confronto de dois ciclos de tomada de decisão. Quando você tem dois caças num dogfight, que chama, né? Um caça correndo atrás do outro. Exato. Isso na Guerra da Coreia, na época, o piloto tinha um ciclo de 40 segundos, basicamente, para entender onde ele estava, onde está o seu adversário, qual é o status atual da situação dele, tem combustível, não tem, sistema de armas, onde está a mira que ele tem que apontar, como é que ele vai atirar e ter que sair de repente pela direita, pela esquerda. Então, esse processo, ele tinha que ter muito bem treinado a sua mente para rodar o que a gente chama de ciclo, né? Observa, orienta, decide e age. Então, só que isso, com o tempo, foi transferido para o mundo dos negócios. E meu primeiro artigo sobre isso foi em 2016. Eu estudo esse assunto desde 2011. Então, eu aprendi com o tempo a aplicar o ODA dentro dos sprints. Para quem não acompanha, sprint é um termo que a gente usa em metodologias ágeis, né? Uhum. Um sprint geralmente dura em cerca de 2 semanas, né? Pode variar de 1 semana a 4 semanas. Mas, basicamente, um sprint é quando você tem é como se você tiver o backlog, né, que é os itens que têm que serem feitos dentro de um período de tempo. Só que quando eu aplico o ODA me ajuda, além de decidir o que eu vou priorizar, ele valida ou não se as premissas daquele sprint estão válidas ainda. Então eu desenvolvi uma metodologia complementar às metodologias ágeis. Só estou trazendo isso para fazer uma recursividade aqui para a gente passar para a nossa audiência a importância disso. Então, quando eu aplico o ODA, em relação à maturidade de IA, eu entendi que eu precisava desenvolver um indicador que me trouxesse uma medida muito simples de como que um decisor, um advogado, por exemplo, estava falando do caso no escritório de advocacia. Por exemplo, se eu tiver 500 processos e eu demorar 45 minutos para achar um acórdão, eu multiplicar isso por 500, imagina a estrutura que eu vou ter que ter de curadoria,
Imagina que se eu tiver um sistema de gestão, como se fosse um CMS, gestão de Content Managed System, alguma coisa que eu tenho todos os meus metadados bem trabalhados, que eu tenho os meus sources cadastrados, que eu tenho uma telinha de pesquisa fácil, que eu possa simplesmente entrar lá e... Imagina que eu tenho um mini GPT configurado e eu vou ter um profissional meu cadastrando essas informações. E a gente sabe que no Brasil, acórdons, novas leis, normativos, é um negócio que é quase infinito, né? A gente, hoje, por exemplo, só de processos trabalhistas, o Brasil é campeão mundial disparado. Inclusive, um unicórnio agora recente de IA é o que mais tem tido sucesso aí nessa questão da IA no jurídico. Esqueci o nome agora, mas é até do menino novo de Harvard aí. Agora, depois eu vou trazer aqui, mas uma das empresas que mais está tendo sucesso nisso é justamente na área trabalhista, da IA no direito, né? Que a área trabalhista, eu não sei bem a trabalhista, mas existem o que a gente chama processos de massa, né? Isso. Contencioso civil e tal. Exatamente. Mas a gente está falando daqueles plano verão, plano Collor, que são coisas que você tem jurisprudência que se aplicam a milhares de casos. Aí essa automação aplicada a esse tipo de jurisprudência traz um ganho potencial muito grande. Mas o que eu estou querendo dizer é que se eu otimizo o processo de formulação desse conhecimento para poder gerar as peças, tudo, não só a área jurídica, mas vamos pensar áreas intensivas de conhecimento que se eu melhorar o processo de curadoria através de eu tenho esse indicador que ele vai me indicar, ok, eu baixei esse indicador, significa que o tempo que eu estou tendo para achar a informação que eu preciso para tomar uma decisão, isso está me gerando um ganho real para o negócio. Porque eu estou entregando valor com menos tempo. Então, basicamente, eu ao aplicar o ODA nessa prática, eu acabei desenvolvendo esse KPI que pode ser aplicado não só para esse setor jurídico, como para outros setores. Na verdade, isso é um trabalho em construção que eu venho desenvolvendo nos últimos meses, que inclusive eu fiz para o treinamento que eu estou dando de gestor de IA transformador, qual que era o núcleo desse treinamento? Era aplicar o ODA dentro dos sprints, junto com gestão do conhecimento, junto com o conhecimento de IA, mas com foco em processos e novos produtos e melhoria de operações. Ô Renato, e você acha que o gestor de IA é uma profissão do futuro ou é uma profissão do presente? As empresas já têm essa vaga, já buscam essas pessoas? Então, essas vagas estão surgindo. Existem algumas profissões hoje de nomes diferentes que fazem a mesma coisa praticamente em escopo, com mudanças algumas poucas. Por exemplo, se você buscar no Google por gestor de IA, você vai achar gestor de agentes de IA, você vai achar gestor de produtos de IA. Eu seria o equivalente a um gestor de produtos de IA. Mas em inglês, por exemplo, eu fiz um artigo recente sobre o gestor de IA em inglês. Eu não uso AI Manager em inglês, eu uso o tema AI Innovation Manager, porque eu entendo que o gestor de IA, ele é um gestor de portfólio. Ele não é gestor apenas de um único produto. Só que o gestor de IA, no meu ver, ele envolve não só portfólio corporativo, então onde que eu vou aplicar IA numa organização, não é apenas um único produto, eu posso gerir um produto específico, mas geralmente uma empresa pode ficar caro. Ele vai ter um olhar mais transversal. Exatamente. O problema é que as pessoas geralmente contratam para uma operação específica. Então eu tenho uma organização, tenho um projeto. Às vezes o que acontece... Tipo atendimento, tipo suporte, Exato, tipo vendas, o problema é que às vezes as empresas não têm caixa para bancar o valor hora desse profissional para ele ficar full time num único projeto. Então às vezes eles vão querer que você abrace 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo. Isso e aí, é comum. por exemplo, essa pessoa que é o gestor de IA que as empresas contratam hoje, por exemplo, a área de marketing vai contratar para algum tipo de inovação, a área de, sei lá, não, eu estou falando logística. Eu falei do contrário disso. Na verdade, não, eu sei, o transversal. Sim, né? sim. Que é o cara que vai ter um entendimento mais amplo do que é... Do que a empresa. Do que a empresa. Exato. Então, e também um conhecimento sobre o que tem disponível. Posso pegar uma aguinha a mais? Paulinho, mais alguém, por favor. Então, só para poder explicar. Ele tem uma noção das inteligências artificiais que estão disponíveis e como aplicar isso melhor dentro da empresa. Exato. Então, na verdade, o presidente atual da Microsoft, o Satya,
Ele falou que daqui 2, 3 anos, cada profissional vai estar gerindo de 2 a 3 agentes de IA. Eu até vou mais na linha do Satya do que do presidente da NVIDIA, que eu esqueci o nome dele agora. Outro que falou disso foi o presidente da Salesforce. O presidente da Salesforce, não faz nem alguns meses atrás, ele falou de digital workers, né? Então, hoje eu já encontrei várias empresas, inclusive no Brasil, que eles desenvolveram soluções de nicho de digital workers. Vou dar um exemplo. Então, imagina que você tem uma área logística e que você tem um profissional que vai fazer atendimento basicamente. Então, vai ser basicamente interação por WhatsApp. Sim. Você poderia ter um agente. Já tem, né? Isso, fazendo isso. Mas ele faz isso em escala. Em escala, né? Então, o que acontece? O gestor de IA, ele faria a supervisão desse processo. Certo. Ok? Então, a gente está falando aqui o gestor de IA mais como um coordenador de uma operação. Só que eu vejo o gestor de IA com um escopo maior. Por quê? Dentro dos cases que eu já fiz, eu implementei comitês de governança de IA. E, na verdade, é um comitê de inovação e de governança de IA. Por quê? Porque eu costumo entender que o gestor de IA ele é responsável, inclusive, jurídico. É como se fosse um DPO. Você não tem a questão do... Quem trabalha com LGPD, você tem um responsável jurídico, que é o DPO. E eu recomendo todos façam isso, por favor. Não brinquem com isso. Que seja uma pessoa. Exatamente. Não uma máquina. O que acontece? O gestor de IA, em última instância, ele é responsável pelo impacto que aquela IA vai gerar. Então, na verdade, é um cargo de muita responsabilidade. Por quê? A IA ela vai estar definindo se um empréstimo está sendo concedido ou não, ou se um score está sendo feito, está sendo justo ou não, se de alguma decisão na ponta está sendo afetado ou não. Então, assim, tem que ser algo muito bem realizado. Então, e qual que é o problema do mercado brasileiro? Infelizmente, esse tipo de profissional não é valorizado. Um cientista de dados no Brasil hoje ganha na média de R$12 mil. CLT vai de 8 a 12, um PJ a 15, 18. É pouco. Tá? Esse salário está congelado pelo menos há uns 8 anos. No exterior, um profissional desse ganha em média de 4 a 5 mil dólares, chegando a 6 mil dólares por mês. Um profissional desse no Vale do Silício ganha 120 mil dólares anuais. Por que as pessoas hoje não querem mais trabalhar no mercado brasileiro? Por quê? Porque não se valoriza quem gastou uma fortuna. Quando eu fiz meu MBA de Big Data eu terminei em 2017, foi R$40 mil a pós-graduação. Hoje você tem hoje até um pouco mais baratas, com proposta parecida. Mas assim, é muito dinheiro aplicado para um retorno relativamente baixo, a não ser que você está num nível de senioridade de arquiteto. Ou, por exemplo, eu não trabalho puramente tecnicamente, eu sou mais um profissional que atua quase como um general de uma operação. Eu tenho um viés estratégico muito grande. Quando eu trabalhei em consultoria, eu era um braço direito do board, né? Então, eu tinha uma atuação transversal. Então, essa minha experiência, eu ia evangelizar, por exemplo, ia no Senai participar de hackathons dos alunos. Então, eu ia lá escolher, de repente, o ganhador poderia, de repente, virar funcionário da empresa que trabalhava. Eu ia em bancas de TCC em universidades, então eu era o chamado para representar a organização e eu também podia identificar talentos nesses locais. Eu fazia palestras internacionais em inglês. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, de formação, de divulgação científica, de tradução do complexo para o simples. Então, o gestor de IA, a questão de governança, de ética. Então, o que eu estou querendo trazer nos projetos... O gestor de IA ele tem que ter uma formação humana, então. Isso, misto. Misto. Ele tem que ter um compromisso ético, moral... Muito forte. Muito forte. Mas não é só isso. Você está resolvendo um problema real. Então, você tem que entender... ele tem que ser compromissado com o lucro também, imagina. Exato, mas o que acontece? Ele tem que ser compromissado com a segurança. Com a segurança. Não com o lucro. Com o lucro já vai ser a IA. O lucro pode ter gente que não gosta do que eu falo, mas o lucro ele é secundário nesse item. Por quê? Porque a segurança em primeiro lugar. Mas não é meio romântico isso? Não é romântico por quê? Porque você está pondo o teu negócio em risco. A gente viu recentemente... Você jamais pode comprometer a segurança em função do lucro.
Sim, concordo, 100%. Entendeu? Então, o que acontece? Mas uma escala de prioridades... não é difícil convencer os stakeholders disso, assim? Mas aí o cara pode acabar na mídia, a reputação destruída, a empresa tomar um boicote porque afetou alguém, porque teve uma decisão de destruir a vida de alguém. E aí? Eu acho que não vale a pena. Nesses primeiros exemplos que a gente viu aí recente, em alguns meses, semanas ou meses atrás, que uma parte das empresas que já digitalizou o processo, já colocou IA na aplicação, não está tendo os resultados esperados. Você chegou a ver isso do estudo do MIT, né? Inclusive, eu fiz o lançamento em agosto, a gente usou essa informação no meu lançamento. Tá. Então, qual que era a premissa desse estudo? 95% dos POCs de IA falham. Por que isso acontece? Provas de conceito. Os pilotos de IA. Então, basicamente, qual que é a ideia? As iniciativas trazidas aos boards e diretores das empresas, eles começavam, mas eles não terminavam. Por quê? Porque toda iniciativa desse tipo, você tem que ter alguém do board que compra a ideia. Por que eu falei que o importante é a segurança? Óbvio, tem que dar lucro. Só que na escala de valores eu coloco isso em segundo. Por quê? Primeiro eu tenho que resolver uma dor de negócio muito forte, ok? A IA, ele é um processo na fronteira do conhecimento. Então ele tem uma abordagem experimental, ok? Eu não posso cobrar de uma área de inovação, de uma Xerox da vida, lembra quando tinha aquela pesquisa? Uhum. Se é algo que está aberto à experimentação, eu não posso cobrar lucro de algo que está experimental. Está experimentando. Primeira coisa. Segundo, quando o que é experimental, ele passa a ser padronizado, não vamos aplicar uma expressão inglesa aqui no português, mas quando ele passa a ser padronizado, aí eu consigo ter métricas que um engenheiro de produção, por exemplo, poderia ter. Eu sou engenheiro de computação, mas quando você começa a ter um Lean startup aplicado, alguma coisa, e eu vira commodity, aí eu posso pensar em lucro e tal. Mas basicamente, quando a gente trabalha num projeto desse, você tem que entender que você tem que ter uma margem inicial projetada que cubra eventuais pivotagens no processo. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu estou fazendo resolve um problema? Por quê? Se eu tiver um protótipo que funciona e que o meu cliente está disposto a pagar, aí eu vou ter um valuation, eu vou ter alguma coisa que eu vou conseguir pegar um série A, eu vou conseguir investidores, mas para isso eu tenho que ter um produto, primeiro, que funciona e resolve uma dor real. Aí eu vou conseguir ter o momento, né, que a gente está trazendo um conceito da física, né, que é basicamente eu vou gerar um processo de transformação interna na minha organização, que é apoiado de estudos que mostram que existe um mercado potencial, que isso vai ser validado, mas aí, sem esquecer, eu tenho que gerar uma IA que ela não coloque em risco a minha organização, porque, queira ou não queira, a IA, quando você automatiza para uma IA um processo de decisão, embora você tenha que ter um human in the loop no processo, eu tenho que ter esse processo muito bem validado, muito bem testado. Por quê? Porque eu estou colocando a reputação da minha empresa na mão desse processo de testes, né? De experimental. Exato, mas... E foi esse o problema que teve na maioria das aplicações até agora? O problema foi que ele não resolveu problemas reais de dores que as pessoas estavam dispostas a pagar. É o famoso Product Market Fit. Mas aí a gente está falando da questão do lucro. Só que o lucro, o que acontece? Até as Big Techs não estão tendo lucro hoje com a IA. Saiu um estudo recente que fala do headcount. Era um gráfico de headcount. Inclusive tem um headcount por geração, que ele mostra que a geração Z agora está dando um freio de mão nas contratações de geração Z. E por quê? Porque a geração Z, o cara lá, eu virei piloto de prompt. Mas se o cara não só faz isso, eu preciso mesmo. Você não pode pegar um cara que já está ali, você não consegue também incorporar isso na sua função. Mas o que acontece? A geração Z ela vai ter um processo aí mais punk aí para se adaptar a esse processo, porque não adianta querer fazer o trabalho smart, né? Só que se você só traz aquilo
de diferencial, você não traz um diferencial de vivência, de relacionamento, de experiência. Só que assim, poxa, como é que ele vai ter experiência se ele é novo? Exato. Você não acha que o profissional a ser valorizado no uso de IA é o mais velho? É o Y, o geração Eu Boomer? entendo que o geração Y tem um diferencial maior nisso. O Boomer eu não sei, porque a gente entra na questão da letramento digital. Com o letramento digital correto, então, que seja, né? Se ele romper essa barreira do uso, você acha que existe... Eu diria que a geração X tem o maior potencial. Ah. Eu ainda diria que é importante o Boomer conhecer, mas eu diria que a barreira de aprendizado dele vai ser mais longa. Vai ser mais longa. Mas o Y é o cara. Nós com 40... Eu tenho 42. Eu tenho 35 anos de TI nas costas. De TI. De TI. Eu fiz 43 semana passada. Certo. Então, assim, de TI eu tenho 35. Eu já trabalhei com infraestrutura, já trabalhei com cybersecurity. Ô, Renato, mas você acha que o mercado está vendo isso? Ou ainda existe uma premissa que é muito enraizada nas empresas de renovação a partir do que vem do trainee, a partir do que vem do recém-formado ali? Então, isso vai mudar? Isso está se esgarçando. Eu vejo trainee hoje pagando R$9.000. Eu falei, mas tem engenheiro que não ganha isso. Aí o que acontece? Existe uma glamorização do trainee, só que o que acontece? A gente está com uma demografia decrescente no Brasil. Claro, no mundo, né? Isso. Inclusive agora descobriram um jeito na Coreia de incentivar a demografia, que é dar $72 mil por nascimento. Por nascimento? Caramba. Aí eles estão incentivando a demografia. Eu acho interessante. A gente vai incentivar as empresas, inclusive as empresas que estão fazendo isso. Incentivando a galera a ter filho mesmo. Então, porque senão você não vai ter mercado futuro. Exato. Inclusive é super fácil. Vai no Google, digita lá Coreia do Sul, empresas pagando, tem em português esse artigo. Mas o que acontece? A gente está voltando ao estudo do MIT. Quando você gera um projeto de IA, a gente está basicamente entendendo o seguinte: se eu ficar parado, eu corro mais risco do que se eu for fazer um POC, se eu for criar um lab de inovação. Por quê? Porque o mercado está mudando muito rápido. E para a empresa continuar existindo, ela tem que ter basicamente olhar para o que está acontecendo. E hoje as pessoas confundem IA com N8N. E IA não é só N8N. N8N é um pouquinho... O que é N8N? É o famoso... Uma espécie de... Imagina o encanamento digital. Seria um encanamento... Lembra do famoso... Lembra do Mario Bros, que tinha uns encanamentos? Sim. O N8N ele é basicamente um... Você conhece soluções como Mulisoft ou como Zapier? Zapier sei. É um Zapier mais... que faz as conexões ali por trás dos sistemas ali, é isso? Isso, imagina que ele é um encanamento digital que vai fazer os chatbots funcionarem. O que conecta o chatbot com a API do e-mail, com sei lá o quê. Isso, aí você tem um Canva que você vai desenhando lá e conectando, aí você tem a API e tal. Só que o que acontece? Existem Make, né? Existem soluções... que alguns dizem que é mais robusta, que o LangChain, que você tem mais controle e tal. Eu desenvolvi um protótipo recente usando o LangChain e Streamlit, que para quem brinca com Python, né, é basicamente um front-end que você pode publicar. Beleza, mas não perde a linha não. A gente estava falando... o TDAH. As pessoas achavam que a diferença entre IA não é N8... O N8 é o famoso RPA, vai. Certo. É o que a gente tinha antigamente de RPA, só que é um negócio mais inteligente, que tem... A inteligência artificial, ela envolve processos, que aí entraria a linha de melhoria operacional, de eficiência. Ela entra a criação de novos produtos. Então, basicamente, aí você tem que ter... Eu tenho até no framework que eu uso no gestor de IA, que é basicamente identificação de casos de uso, priorização de casos de uso. Aí a gente entra aqui uma função que o PO costuma fazer muito, que é aplicar o RICE Score. Então, você tem basicamente um conjunto de ideias, né, propostas, e você prioriza aquelas que estão mapeadas para as dores da minha organização. Mas... Basicamente, pensando em novos produtos, eu tenho que pensar não só nas dores da minha organização, mas nas dores do meu cliente.
Então, aí que eu estou chamando aqui de gestor de A como um coordenador de novos produtos, basicamente. Só que eu entendi, a gente fez uma experimentação no lançamento que a gente fez agora em agosto, que o mercado ainda não comprou essa ideia ainda de novos produtos. O mercado está acostumado mais do gestor de A, pelo que eu compreendi do feedback que eu tive do mercado, mais ligado à melhoria operacional. Sim. As pessoas ainda... São poucas as empresas que entenderam o gestor de A como alguém que vai trabalhar o portfólio da empresa. A minha Vai proposta... mudar estruturalmente a empresa. Exato, mas a minha ideia inicial do gestor de A era alguém que ia fazer uma mudança de transformação de cultura. É a transformação cultural. Até meu TCC na USP, ano passado, foi sobre transformação cultural e maturidade de A. Então, a minha proposta inicial com o gestor de A transformador foi trazer a transformação cultural para quê? Para que eu possa identificar novas fontes de receita, para eu poder gerar sustentabilidade operacional futura de caixa, para que a empresa possa se perpetuar no tempo. Ou seja, uma visão de futuro muito ousada, porque para o cara que tem uma empresa hoje e vê aquilo funcionando de certa forma, ou que está pensando só no outro trimestre, ele investir nisso é uma clareza de que as pessoas, que eu acho que são poucas que têm, de que as coisas vão mudar muito. Sim, mas o que eu compreendi uma evolução do entendimento do mercado nos últimos meses, que o mercado não quer só isso. Porque o feedback que eu tive na prática foi que existe essa demanda, só que essa demanda ela é pequena perto do que o escopo maior que esse profissional pode ter. Que aí ele entra... Não tem como escapar de melhoria de processo. Esse profissional não vai ficar só... Apesar de ser mais romântico, ficar na melhoria... Eu adoro criar novos produtos. Eu sou um cara de produto, tá? Eu trabalhei com Product Marketing desde 2019, em consultoria. Na verdade, eu gosto muito de fazer expansão de mercado, iniciativas go-to-market. Eu pesquiso TAM, SOM, lembra aqueles... Eu gosto de fazer assim, a inteligência de mercado e utilizar inovação em projetos. A questão é, só isso o mercado não está comprando. Então, pelo menos esse foi o entendimento prático que eu tive. Então, ok, eu tenho essa... Mas você tem que prometer isso, na visão do marketing digital, você vende o que eles querem e entrega o que eles precisam, né? Você reveste, ou seja, dentro da questão do gestor de A, o que o mercado está comprando é a produtividade, né? Aumento de produtividade. Lá no meio do conteúdo, você tem que entregar a mudança de cultura, entendeu? Porque ninguém vai comprar a mudança de cultura. Exato, mas é o que acontece. Né? Eu começo pela cultura. O primeiro módulo do meu treinamento é a questão de fundamentos. Então, na verdade, eu começo pela cultura. Porque eu entendo que você tem que transformar a mentalidade para depois entrar com o entendimento. Ok, vamos fazer um diagnóstico. Aí, do diagnóstico, eu vou entender onde eu vou aplicar IA. Só que aí, o que acontece? Aí eu entro com a questão do ODA dentro do processo. Por isso que eu falei que o núcleo do meu processo é o ODA. Porque o ODA ele vai ter a questão, o observar entre o diagnóstico. O orientar é onde que eu vou começar a identificar... Lembra quando a gente tinha na Machine Learning a questão daquela análise... Não é Machine Learning, na estatística tradicional. Eu tenho aquela análise descritiva e a análise... quando você faz estatística, você pode fazer como se fosse uma experimentação que você vai fazendo, identificar basicamente... Eu tenho um software de cluster que eu tinha que brincar com os números e identificar hipóteses. Tinha um nome disso que era uma análise mais experimental eu esqueci o nome agora. Mas, além da descritiva, você tem uma análise que você vai gerar as hipóteses que vão alimentar todo o processo de experimental, né? Volta pro ODA. Vamos pro ODA, ok. Então, o que acontece? Então, imagina como um design thinking, mas usando metodologias quantitativas e qualitativas, ok? Que eu vou utilizar isso para poder fazer todo esse processo de diagnóstico. Então, melhoria de processo, não tem como fugir aqui. Então, por isso que eu tenho esse Mean Time Source Information que eu apliquei. Aí eu vou basicamente elencar quais são as possibilidades de projetos. Quando eu entro em projetos, são projetos de novos produtos, projetos de melhoria operacional, projetos, de repente, que eu vou estar atrelando
uma iniciativa de software a uma de expansão de mercado. Então, de repente, eu vou ter que desenvolver um módulo de ferramenta, alguma coisa, que vai apoiar uma iniciativa de marketing digital, de repente. Então, você vai falar, pô, como marketing digital? É um chatbot que vai estar atendendo o meu público, que vai, de repente, virar vai fazer uma demonstração de um POC, ou que vai estar... Sim. Então, a gente está falando, basicamente, de um profissional que tem que ter um conhecimento amplo, não só de tecnologia... Mas de processos de processo e de mercado. Para aplicação no ele mercado. Tem que saber de UX, ele tem que entender o consumidor, ele tem que entender... Ele vai ter que conversar com os times de desenvolvimento. Você está tentando dizer que, para ser o gestor de IA, a gente tem quase que passar o conhecimento de uma vida. Eu tento trazer... como se fosse aquele Venn diagram, sabe? Eu tenho um núcleo, aí eu tenho basicamente aqueles círculos que vão fazendo as intersecções, né? Certo. Você tem o Ikigai. Ikigai. Inclusive, no meu livro, eu tenho o Ikigai do gestor de IA. Ah, legal. Então, basicamente, é como se fosse um conjunto de habilidades adjacentes do núcleo do gestor de IA, que eu vou ter gestão de stakeholders, eu vou ter a questão de entendimento dessa empatia com o meu cliente. Aí entra isso que resolve o POC lá do que falhou do MIT. Sim. Se eu não resolver uma dor do cliente que seja realmente, que mova o cliente a querer pegar e pagar pela sua solução, esse é o ponto central. Certo. Entende? Se eu não tiver uma pessoa que misture um pouco de humanas e um pouco de exatas, claro, eu vou ter um profissional incompleto. Sim. Mas você não acha, porque você não acha que essa função, Renato, ele é quase de um CIO, o I sendo Innovation, né? Chief Innovation Officer, ele é uma pessoa C-level para fazer tudo isso. Não necessariamente, eu diria que ele está um nível abaixo. Tá? Porque as minhas experiências práticas com isso, eu tinha que me reportar para um diretor. Eu tinha que me reportar porque tem uma pegada operacional muito grande. Então, ele está no nível tático. Então, ele não está nem no operacional... Assim, ele tem uma pegada estratégica, só que o gestor... Ele tem que botar a mão na massa. Ele tem que botar a mão na massa. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o meio de campo entre as áreas, ele vai ter que fazer reporte. Então, você vai ter que ter um conhecimento de fazer relatório, você vai ter que saber usar a IA generativa para pegar o reporte, por exemplo, do programador-chefe, do tech lead. Você vai ter que reportar isso para uma reunião de stakeholders. Sim. Você vai ter, de repente, que conversar com a equipe de marketing para fazer um report diferente, mas para o público... Eu sou copywriter. Certo. Grande parte do meu trabalho de gestor de IA é também como copywriter. Por quê? Porque eu tenho que escrever o report de BI interno, mas eu tenho que reportar também para o marketing. Então, eu já gero copy que já vai para a iniciativa go-to-market para o meu público. Então, na verdade, eu tenho que entender de tecnologia, eu tenho que entender de escrita, usando apoiado pelo IA, eu tenho que saber comunicar muito bem, eu tenho que entender o que o meu stakeholder quer, mas isso não tipo assim, o Renato é contra o lucro. Não sou contra o lucro. Pelo contrário, O que eu estou querendo dizer é, eu tenho que preservar a segurança do meu processo para que não dê ruim na frente, para que ele possa gerar lucro. Ô, Renato, você acha que as grandes empresas brasileiras têm essa pessoa? Eu estou formando esse tipo de pessoa. Então, a minha proposta é, hoje, esse cara quase não existe. Como eu te disse, hoje já existem vagas de emprego para isso, só que eles estão com outros nomes. Você vai achar vagas no mercado brasileiro como AIPO, você vai achar isso hoje como AI Product Manager. Eu falei para você que eu traduzi no inglês gestor de IA como AI Innovation Manager, porque o AI Innovation Manager, ele olha portfólio. Você falou. O AI Product Manager, ele olha uma linha de negócio só. Certo. Então, no inglês, quando eu fui traduzir gestor de IA, eu tive que encontrar um equivalente do escopo. No mundo tá rolando? Está rolando, inclusive, se você pesquisar em inglês no Glassdoor, o cargo de AI Innovation Manager paga $200 mil por ano. Caramba. O cargo de AI Product Manager, que também pode ser um gestor de IA, só que é com um escopo um pouco mais fechado, que é numa linha de produto, chega a ganhar 350 mil até 700 mil dólares. No Brasil, esse cargo ganha aproximadamente de 15 a 30 mil reais por mês. Por isso que eu falei que existe uma discrepância muito grande entre o mercado brasileiro e o mercado de fora. Aí você vai falar, ok, mas as empresas brasileiras não estão ganhando em dólar. Mas aí eu falo, por que não?
por que as empresas brasileiras também não disputam esse mercado? É muito comum empresas americanas venderem em dólar e contratarem a América Latina. Claro. Eles são espertos. Por quê? Porque eles fazem esse broker, né? Eles pagam mão de obra em moeda local e vendem em dólar. E o Brasil quer contratar, às vezes, vender em real... E pagar em dólar. Talvez é algo assim, entendeu? Então a gente tem que entender estruturalmente... Às vezes quer importar essa mão de obra, né? Então, mas às vezes a gente tem que entender o seguinte. Por que o Brasil não é uma plataforma mundial de software? Porque a gente às vezes só trabalha com nearshoring, às vezes tem um nearshoring que é os profissionais aproveitando essa onda de contratação para ganhar em dólar. Eu não acho isso errado, eu apoio. Por quê? Porque eu entendo que o mercado brasileiro de tecnologia, ele rebaixou o profissional, é muito investimento para pouco retorno. Porque muitas pessoas desistem de trabalhar no mercado brasileiro porque, não sei se os RHs que não estão valorizando, os RHs também cumprem ordem, né? Então a gente tem que entender que o empresário brasileiro tem que valorizar essa mão de obra. Claro. Para a senão ele vai perder para a concorrência internacional. Então a gente vai falar, ok, eu vou ter que ser um PJ? Muito provavelmente, se eu vou trabalhar para fora, você vai ter que ter empresa aberta. Mas eu acho que a oportunidade, inclusive, como os Estados Unidos não está mais contratando na Índia tão fortemente, eu entendo que existe uma oportunidade de nearshoring muito grande. Aí você vai perguntar em casa, o que é o nearshoring? Nearshoring é basicamente a gente poder prestar serviço para o mercado europeu e o mercado americano, porque o fuso horário nosso é muito próximo. E existe uma demanda muito grande do AI Product Manager nos Estados Unidos, que é uma profissão que cresceu 120% nos últimos 12 meses nos Estados Unidos e também está crescendo no Brasil. Só para você ter uma ideia, hoje o AI Product Manager nos Estados Unidos já representa cerca de 21% dos cargos disponíveis de Product Manager nos Estados Unidos. Então, assim, para quem trabalha com produto, 1/5 dos cargos nos Estados Unidos hoje já são com viés de IA. Então, quando eu construí o treinamento focado no mercado brasileiro, eu e meu sócio, o Bernardo, a gente entendeu o quê? Que isso eu já comecei a escrever sobre gestor de IA no segundo semestre do ano passado, quando eu estava escrevendo meu livro. Mas o mercado brasileiro, ele meio que segue o mercado americano. Só que eu entendo que esse profissional hoje carece de demanda no mercado local. Essa demanda está crescendo. Se você for no LinkedIn, 6 meses atrás, você achava 4, 5 vagas de IPO. Hoje, uma busca simples no LinkedIn, você já encontra pelo menos de 20 a 30 vagas. Da última vez que eu vi de AI Product Manager nos Estados Unidos, tinham quase 1.000 vagas abertas para AI Product Manager. Que lá nos Estados Unidos são vagas que pagam a média de 7 a 12 mil dólares. Sim, tipo, o cara é um pleno, basicamente. A pessoa que é sênior no Facebook ou na Big Tech é de 180 mil dólares para cima. Que legal. Desculpa se eu falei demais. Não. Eu acredito muito que em uma das profissões, né, tanto que estou envolvido com a SPM nesse curso, né, de gestão de IA, a materialização disso que eu vejo no longo prazo que me preocupa. E essa é parte da inteligência orgânica e das perguntas mais difíceis que esse podcast tenta responder, porque uma parte das pessoas vai ocupar essa vaga de gestão de IA, mas essa posição vai tomar decisões difíceis também, vai impactar nos empregos de quantas outras pessoas? Aí, né? Que tá, mas aí vem a parte ética e a parte filosófica. Uma coisa que não é falada, por exemplo, eu tenho uma formação filosófica autodidata, seguindo a linha do Marshall McLuhan. O McLuhan, não sei se você conhece o McLuhan ou não, o meio a mensagem, ele que inventou isso. Eu estudei no jornalismo. Então, eu fui discípulo do Carlos Nepomuceno. Você conhece o Carlos Nepomuceno, o futurista? Então, basicamente, o Marshall McLuhan, ele falava que a tecnologia é a extensão do ser humano no ambiente. Que você cria a tecnologia e a tecnologia nos molda em contrário. Então, assim, eu crio a IA, só que a IA também vai interferir em mim. Então, basicamente, hoje, a sua interação com outros seres humanos está começando a ser mediada pela IA. Sim. Isso está alterando a comunicação entre os seres humanos.
E isso nos Estados Unidos, existem dois... Na verdade, não é só Estados Unidos. A Marshall McLuhan, ele se originou na escola de Toronto, de comunicação. Nos Estados Unidos, isso está na NYU, que tem uma escola de Media Studies. No Brasil, se eu não me engano, a SPM tem uma linha de Media Studies. Inclusive, a FGV recentemente tinha um mestrado em Media Studies que eu tinha até aplicado. E a PUC do Rio de Janeiro tem uma área de Media Studies também. Já fui até uma vez num negócio de papers na FGV, fazer uma apresentação de um paper com uma colega minha polonesa. Mas volta lá, parte ética do gestor de IA e filosófica. Vamos lá. Então, qual que é a linha filosófica do gestor de IA? Eu aplicaria filosofia e tecnologia, aí entra a INES, aí a INES é mais a parte histórica da revolução da tecnologia, papiro, a ideia de como as tecnologias, os meios de comunicação interferiram nas sociedades. No Império Romano eram as estradas, tinha o papiro e tal. Mas aí a gente entra em INES, a gente entra em Marshall McLuhan, a gente entra em Wiener, Norbert Wiener, que é o pai da cibernética, entendeu o feedback, a questão do contexto. O Wiener falava que o contexto é a mensagem. Certo. Mas aí a gente falou, por que eu tenho que aprender filosofia, você vai falar? Porque filosofia responde às perguntas mais difíceis da sociedade. E a filosofia, ela nos dá um drive moral, um direcionamento ético e moral. Eu sou membro, por exemplo, da MCAI britânica, que é Moral and Ethical AI. Já ajudei a ONU em 2 ocasiões, já em 2021 e 2024. Em 2021 eu fiz parte de um grupo de estudo que ajudou a Unesco nos princípios éticos de IA. Era um grupo informal, mas tinham pessoas ligadas à ONU. Em 2024 eu ajudei num estudo que era basicamente de letramento digital, que era um estudo que teve mais de 80 pessoas. Tinha uma colega minha que ela... E aí? Da Bulgária. Não, só para trazer esse ponto, para fechar. O conhecimento ético, ele tem que ser balizado na filosofia. Porque a filosofia, ele me direciona para que sentido? Eu vou trabalhar a aumentação humana e não a substituição humana. Então, basicamente, aí tem a IA vertical promovida pelo pessoal do Vale do Silício. A IA vertical é a ideia de você automatizar um setor inteiro, um departamento contábil inteiro, um processo de série A inteiro. Sim. Eu basicamente, não é que eu sou contra totalmente uma IA vertical, mas eu sou a favor de você implementar metodologias de supervisão. Então a gente entra basicamente do Human in the Loop, que é basicamente você tem que ter obrigatoriamente, dentro do processo de tomar decisão, um ser humano envolvido, mas eu sou a favor de automação parcial. Eu não sou a favor da automação total. Por quê? Porque eu tenho que, basicamente, entender que eu tenho que ter um mercado futuro, então eu tenho que ter pessoas empregadas. Então aí eu entro na questão de políticas públicas. Então seria muito interessante existirem vários gestores de IAs dentro do governo, dentro do Congresso. Para quê? Porque a gente possa ter uma ideia de transicionar o país para um ambiente onde a inovação responsável seja política de Estado. Uhum. E a gente teria que ter o quê? Uma das coisas que o Bill Gates, outras pessoas falaram já, é a questão de você ter impostos sobre automação progressiva. Certo. E eu já defendi essa ideia em vários fóruns. Então é o seguinte, olha, Big Tech e o pessoal que trabalha com automação, vamos fazer automação, está liberado, mas vamos fazer de maneira que melhore o bem-estar social. Não apenas inflar preços de ações para que a pessoa possa ter, depois do trimestre, uma retirada de dividendo maior. Que é isso que eles estão querendo agora com o primeiro trilionário, né? Eles estão querendo agora da Tesla, né? Se chegar em 8 trilhões de dólares, você vai ter $1 trilhão. Isso. Nada contra, mas a questão é, para fazer isso, para justificar o aumento da ação, eu vou estar basicamente falando que eu estou fazendo um layoff e descartando milhares de pessoas. Eu não acho isso eticamente sustentável. Porque você tem que ter uma... Não isso é o fim do capitalismo. Exato. Então, você está saindo do capitalismo e entrando numa sociedade técnico-feudal. Yannis Varoufakis, lá, do economista grego. Tecnofeudalismo, Exato. E basicamente você está criando uma nova aristocracia. Então, basicamente, eu entendo que para a democracia representativa continuar existindo, por isso que a gente entra na filosofia. Uhum. E a gente tem que entender o seguinte, para que os direitos e as oportunidades continuem existindo, a gente tem que, de repente, limitar um pouco a questão do digitalização absoluta, como uns termos que eu ouvi algumas pessoas falando esses dias. A gente tem que fazer, de repente, um meio termo, o capitalismo continuar existindo, mas ter uma espécie de freio.
para algumas coisas. Então, por exemplo, pessoal, não vamos comprometer a existência da comunidade, o tecido social, evitar o esgarçamento do tecido social. Por quê? Porque a sociedade, queira ou não queira, a sociedade ocidental, ela não aguenta igual uma sociedade oriental. A cultura oriental está acostumada a Outro tipo de lógica. guerra civil, passaram por conflitos violentos muito. A sociedade ocidental é a sociedade da conveniência, é a sociedade da facilidade. Então, o que acontece? Para a gente não entrar numa espiral entrópica que gere uma decadência da civilização, aí que tá. Agora, por isso que um dos meus últimos artigos em inglês foi o gestor de ar como arquiteto de significado. Legal. Então, basicamente, eu estou desenhando a minha solução para ter um impacto positivo na sociedade. E quem vai fazer, Renato? É a ONU? É órgãos governamentais? Você vê possibilidade disso? Porque Isso é um trabalho distribuído. Então, na verdade, você tem... Alguns já falaram de capitalismo de stakeholder, né? Um dos trabalhos que o gestor de IA pode fazer é ser, basicamente, um farol de ética e moral e filosófico. Para quê? Isso dentro das organizações. Mas quando eu falo organização, eu não estou falando só setor privado. Eu estou falando também entidades de terceiro setor e governamental. Mas por quê? Porque cada projeto que ele trabalhar, ele tem uma escolha. Eu vou fazer isso para otimizar o capitalismo, a comunidade, ou eu vou tentar e vou fazer aqui uma otimização total, full, se fosse uma automação 100%. Não, eu prefiro ter uma automação 50%, 70% e manter 30% do meu contingente e gerar novas oportunidades, do que, de repente, um negócio extremamente agressivo que vai me trazer ganho no curto prazo, mas vai impactar minha reputação no longo prazo, vai gerar ressentimento. Acabar com o mercado. Exato. E daqui 5 anos, que vai ser o mundo, Renato? Olha, eu espero, eu defendo, por isso que eu tenho até uma atuação ousada, digamos, na parte ética. Eu gosto de dar cara a tapa. Eu tenho essas brigas mais internas, né, em grupos de WhatsApp. Quem já me viu em grupos de WhatsApp, eu faço uma defesa apaixonada desses temas. Eu sempre tento me comportar, digamos, como um gentleman nos debates, mas eu tenho argumentos, tento ser persuasivo nos meus debates, porque eu acho que falta esse debate. Se você deixar isso solto, os donos de venture capital lá do Vale do Silício vão fazer o que eles quiserem. E eu não recomendo você deixar o aceleracionismo tomar forma, porque isso vai basicamente ser à custa de todo o restante da população. Sim. Eu sou uma pessoa mais centrista, se eu for me considerar um posicionamento, só que eu sei identificar quando existe algo perigoso para o conjunto da população. Eu entendo que a automação feita de forma a aumentar o trabalho, eu não estou falando de chipar ninguém, nem virar ciborgue aqui, tá? Eu estou falando de aumentar o trabalho no sentido de utilizar o ser humano junto, em parceria com a IA, como um copiloto, como um gestor de IA, coordenando uma equipe híbrida de times, sistemas inteligentes, mais seres humanos, por exemplo, num Slack da vida, sim, compartilhando e tal, e que esse viés, não é esse viés, mas esse direcionamento filosófico, ético e moral vai ser cada vez mais importante, e esse profissional pode fazer a diferença. Então, eu entendo que essa é a contribuição que eu posso trazer aqui. Que a gente possa... Menos distópico, então, de se a gente conseguir passar por essa barreira. Nesse momento, se diz muito de uma bolha da IA. Principalmente pelo volume dos investimentos, do valor que está sendo negociado. Que alavancam as ações. Que alavancam as ações, exatamente. Você acredita nisso? Sim, inclusive. Porque nos últimos 2 anos, o que a Bolsa norte-americana triplicou de tamanho por causa de... Entre nos debates internos que eu estava fazendo nos grupos, eu trouxe que o indicador que mais correlaciona com o SP500 é o aumento do ouro. O ouro está em mais de 4 mil, não sei quantos dólares a onça. Inclusive, o Buffett, né, ele está fora meio que do mercado, esperando, de repente, uma correção. Só que o Buffett ele tinha comprado algumas ações de mineradoras de ouro. Isso não muito tempo atrás, eu não sei se ele saiu dessa posição,
Mas eu fiquei sabendo que dava-se para comprar ouro através de ações de mineradora. Então você está indiretamente exposto à valorização do ouro nessas ações. Eu não opero no mercado de capitais, isso aqui não é uma dica, recomendação de investimento, mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma correlação se você pegar o gráfico do... Isso uma hora ouro, vai se corrigir, é isso, a questão da IA. É assim. Que o ouro, ele é reserva de valor. Não, certo, mas a questão da IA. Mas é que está relacionado, o que eu estou querendo dizer é que a valorização do ouro está basicamente, as pessoas estão tentando alocar parte do dinheiro que estava em ações em ouro, porque eles estão prevendo que vai ter um crash da bolsa lá na frente. Certo. Então, quando você tem correlação do aumento da ação do preço do ouro, então, basicamente, você está vendo basicamente um edge, que tem uma pessoa que está aqui inflando o mercado de um lado, mas esse capital está procurando segurança do outro. Entende? Certo. Você acha que vai muita empresa junto com esse crash? Então, talvez isso ocorra ao longo de 2026, mas 26. Eu não quero ser um profeta do caos. Do caos, é. Eu prefiro vender mais a linha da esperança. E da educação. Sim, eu me vejo como educador. Eu só falo o seguinte, o que está acontecendo agora é artificial, tá? É uma bolha que está movida à ganância. Eu entendo que esse é o nome mais apropriado. Não é algo que eu goste de nomear. Mas eu entendo que se a gente pensa como nação, a gente tem que ter uma inovação mais sustentável. Não adianta a gente tentar reproduzir uma bolha aqui no mercado brasileiro, que a gente já sofreu muito. Acho que o brasileiro está acostumado a tomar porrada, né? Desculpa o termo, na questão de uma crise atrás da outra. Eu entendo que a gente, para poder ter um mercado mais maduro, a gente tem que ter menos voos começa a decolar, cai, começa a decolar, cai. A gente tem que ter um voo mais sustentado para ter um céu de brigadeiro, e a gente tem que ter uma visão mais madura desse processo de inovação. Para quê? Para que a gente possa gerar transformação social, porque eu acho que a pegada do gestor de IA, que se ele pode fazer a diferença, seria a ideia de inovação com responsabilidade, inovação social. Talvez não é toda empresa que compre essa ideia, mas eu entendo que a inovação pela inovação, ela tem limites, físicos até, porque o hype uma hora ele cansa, e o dinheiro ele seca, e só aquilo que gerar valor real vai ser os 5% do que vai permanecer e vai prosperar no futuro. Espero que nós tenhamos gerado valor real para quem chegou até aqui. Obrigado, Renato. Que aula, né? E se você tem interesse, né, em se aprofundar nesse tema, como que o pessoal pode te seguir, te acompanhar? Então, eu tenho um site que é o gestordia.com.br. Legal. A gente vai estar lançando aqui o nosso workshop. A gente tem um conjunto de 4 workshops, né? Que junto do treinamento Gestor de IA Transformador, que vai estar em janeiro, fevereiro, a gente vai ter a nova edição do projeto. Mas no curto prazo a gente vai estar lançando o workshop 1, que envolve a questão é como se fosse a busca com prompts, né? Utilizando o Perplexity. Então é um curso rápido, introdutório, para quem quer aplicar no seu dia a dia, de forma prática, a IA para ganho de eficiência. Então pode entrar no gestordia.com.br e pode me seguir também no Instagram, no Renato AZSA, e no LinkedIn, onde eu tenho 2 newsletters, né? Que você pode digitar no LinkedIn Renato Azevedo Santana com 2 N's. E tem as minhas newsletters, que é o Foresight Setorial em português, e o VUCA World Insights, que é em inglês. E basicamente podem me mandar mensagem no direct que eu respondo. E é mais para uma galera que já tem um background em engenharia ou não? Qualquer pessoa pode entrar no mundo da IA? Qualquer pessoa que tenha uma atuação... Em TI, assim... Não só em TI, mas de repente um escritório jurídico, um escritório de contabilidade, imobiliário, setores que tenham que aplicar a IA no seu dia a dia, atrás de recursos. Você tem um time a partir de 50 pessoas. Para você ter um time com gestor de IA, você tem que ter um tamanho mínimo para poder bancar a operação. Certo. Mas eu entendo que a partir de uma PME eu já consigo ajudar. Muito bom. Maravilha. E se você chegou até aqui, comente gestor aqui para mostrar que você chegou até ao final. Gestor de IA, pode ser, né? Gestor de IA. Sim. Deixe seu comentário para mostrar que você chegou até aqui.
trabalhando muito a sua inteligência orgânica, aquela que a IA não vai substituir, porque se tem algum trabalho que a gente deve fazer aqui, ético, né, tem a ver com a sobrevivência do nosso pensamento. É para isso que a gente faz esse Mantenha-se podcast. humano, né? Mantenha-se humano na medida do possível nesse mundo em que a gente pode ser potencializado pela IA, mas nunca refém. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário e até a próxima semana. Valeu!